Engenharia. 20 minutos. Excelentíssima senhora senadora Gleisi Hoffmann, excelentíssimas senhoras senadoras e senadores, companheiros de mesa, minhas senhoras, meus senhores, boa noite a todos. O Clube de Engenharia é uma instituição centenária, a mais antiga instituição representativa de profissionais da engenharia no Brasil. Ao longo dos seus quase 136 anos de existência, tem se batido de uma forma consistente em defesa da nossa soberania, da democracia e da engenharia nacional. É com essa ótica que eu venho trazer-lhes a opinião dos engenheiros em relação à PEC 241, convertida para PEC 55 aqui no Senado. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Ainda assim, é um país em construção. Pouquíssimos mercados no mundo são tão concentrados quanto o mercado brasileiro. São apenas os países que têm extensão territorial, recursos naturais e população que competem com o mercado brasileiro. O maior deles no mundo moderno é a China. Em seguida, temos o mercado russo, o mercado indiano e o mercado brasileiro. Agora, recentemente, após a eleição de Trump nos Estados Unidos, acena ele com um programa de reconstrução da infraestrutura norte-americana que demandará 3 trilhões e 300 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Teremos, então, um quinto país concentrador de obras e serviços de engenharia. Canadá e Austrália, embora de grandes dimensões territoriais e recursos naturais, não têm população. Consequentemente, não demandam tantos serviços e obras de engenharia. E nós, Brasil, que éramos meros exportadores de café e de minérios até a década de 30 do século passado, a partir daquela época, começamos a olhar para dentro, tendo um grande impulso a partir da década de 50, no primeiro governo Vargas, no segundo governo Vargas, e em seguida no governo de Juscelino Kubitschek, que através do seu plano de metas e da proposta de transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, sinalizava para a sociedade brasileira a importância de conquistar o Brasil para o seu povo. Estamos aqui, pouco mais de 60 anos após a inauguração da capital, em outro país. País esse que se construiu com uma rapidez extraordinária. Para que os senhores tenham uma ideia, Jânio Quadros, na campanha eleitoral de 60, no meu estado, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, prometeu um gerador diesel para Três Lagoas, Campo Grande e Corumbá, para terem luz elétrica entre 6 horas da tarde e 9 da noite. Juscelino, quando se elegeu, o Brasil tinha apenas 800 quilômetros de rodovias pavimentadas.
deixou o governo com 14 mil quilômetros de rodovia pavimentadas. Hoje nós temos 221 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, o que é muito pouco para as necessidades da nossa economia e do nosso povo. Minimamente já deveríamos ter cerca de 1 milhão de quilômetros de rodovias pavimentadas. Esse era o Brasil dos anos 50 e esse é o Brasil dos anos 10 do século XXI. Na década de 50, contrariando as vozes que sistematicamente se colocam contra o nosso desenvolvimento soberano, criou-se a Petrobras. Aqui, nesta casa, no Senado Federal, quem se dera ao trabalho de consultar os anais, verá que havia vozes, tais como a do senador Otto Mader, no Paraná, do senador Assis Chateaubriand, na Paraíba, que diziam que o Brasil não tinha competência para explorar e produzir petróleo, que a atividade de exploração e produção de petróleo devia ser deixada ao capital estrangeiro, devendo nós, brasileiros, nos concentrarmos na produção de grãos. Esse era o Brasil. O Brasil da década de 60, já no regime militar, teve na escolha de Delfim Neto como causa principal o fato dele ser especialista em café. Por quê? Uma simples geada em São Paulo, no Paraná, produzia àquela altura uma crise cambial. Esse era o Brasil. Era um Brasil muito pobre. E um Brasil que, a despeito de tropeços na política, na economia, se transformou em uma das 10 maiores economias do mundo. E o que esta PEC propõe? O desmonte do Estado. Considera que nós devemos tratar o Estado como tratássemos a nossa economia doméstica. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Isso entra em contradição com a própria função do Estado no mundo. Porque o Estado é responsável por extrair recursos da sociedade através de impostos e devolver à sociedade através da prestação de serviços. Como teríamos nós construído o Brasil que temos hoje sem um Estado forte, planejando o desenvolvimento econômico, incentivando a iniciativa privada? Pois bem, esse Estado teve como um dos seus esteios o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado no segundo governo Vargas. E, através de sucessivos governos e regimes, foi o banco essencial à construção da infraestrutura brasileira. Esse banco, hoje, na atual administração, tem a sua vocação mudada para ser um mero repassador de recursos para privatizações e concessões. Abre mão, assim, do seu papel indutor do desenvolvimento. Prova disso é o fato de o banco, neste ano, ter reduzido em 35% o dispêndio de recursos com o setor privado. E além de, conforme bem diz a senadora Gleisi Hoffmann, devolver 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Não vou entrar na discussão de se essa devolução é legal ou não, se é uma pedalada ou não. O que interessa é que o banco deixa de cumprir seu papel essencial à promoção do desenvolvimento. O que vemos nós ainda? Vemos o amesquinhamento do papel da Petrobras.
como âncora do desenvolvimento industrial brasileiro, construída ao longo desses 60 anos, através, mais uma vez, de sucessivos regimes políticos, governantes de todos os partidos, e sempre prestigiada e respeitada pela nossa população. A Petrobras, e a bem da verdade, não começa na atual gestão, e sim na gestão de Bendini, ainda no governo Dilma, passa a abrir mão desse papel indutor do desenvolvimento. Rende-se à lógica privada de ser obrigada a comprar onde for mais barato. Com isso, abre mão do conteúdo local que garante empregos a milhões de brasileiros. No caso do petróleo, são mais de 800 mil empregos qualificados que dependem dessa cadeia de fornecedores, mais de 5 mil fornecedores nacionais e estrangeiros. Essa política de conteúdo local, consagrada desde a década de 50, é que faz com que uma GE, uma Halliburton, venham para o Brasil, se instalem na Ilha do Fundão, ao lado da COP e do Centro de Pesquisas da Petrobras, para aqui gerarem empregos, desenvolverem tecnologias e contribuírem para o nosso desenvolvimento. Muito bem, investem e no momento seguinte o governo diz, não quero mais saber de conteúdo local. O que faz com o parque industrial aqui instalado? Nesse instante, a Petrobras busca uma dispensa do cumprimento da lei para construir plataformas de petróleo na China, no momento em que a nossa indústria de construção naval está paralisada, no momento em que a nossa única empresa de projetos na área naval está ameaçada de fechar as portas, jogando fora um patrimônio tecnológico acumulado ao longo de décadas para gerar empregos na China, para desenvolver mais a China, é uma política suicida, vamos convir. Essa política de conteúdo local tem que ser preservada. Mais ainda, se discute, no âmbito dessa emenda 55, limitar despesas, eliminando investimentos públicos, como se por um passe de mágica, investimentos externos viessem nos socorrer. Cria-se, então, um programa de concessões e o Clube de Engenharia não tem nada contra se estabelecer concessões de serviços públicos a empresas privadas, mas tem, sim, que se preservar a capacidade produtiva aqui instalada, sob pena de nos convertermos em um canteiro de obras de empresas chinesas, francesas, americanas, ou de mais onde venham. Não temos medo de concorrência. Durante muito tempo, tivemos concorrências no Brasil, internacionais, sob o patrocínio de organismos financeiros internacionais, que abrem o nosso mercado à concorrência estrangeira. Não temos nada com proteção de mercado para que o estrangeiro aqui não venha competir. Mas quero dizer que a nossa engenharia é tão competente que tem participação expressiva
em mais de 40 países, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. Essa participação da engenharia brasileira no exterior, hoje, é alvo de um ataque permanente, insidioso, que visa aniquilá-la. Refiro-me ao que está sendo feito em nome do combate à corrupção, que nos une a todos, para destruir a capacidade gerencial, tecnológica, administrativa das grandes empresas de engenharia brasileira. Sabem todos aqui que a Volkswagen foi pilhada ano passado, fraudando 8 milhões de clientes no mundo inteiro a propósito de emissões atmosféricas. Recebeu uma multa bilionária nos Estados Unidos, 14 bilhões de dólares, está sendo multada na União Europeia, seus dirigentes estão sendo processados, seguramente alguns serão condenados, mas a Volkswagen não quebrou. A Alemanha não deixou a Volkswagen quebrar. Por quê? Porque a Volkswagen é responsável por 15% do PIB da Alemanha. É responsável por centenas de milhares de empregos na Alemanha e no mundo. É orgulho nacional da Alemanha. E aqui não se faz nada para preservar empresas e empregos. O Clube de Engenharia se insurge contra esta política de destruição da capacidade criativa da nossa engenharia. Por outro lado, consideramos também que é necessário, dentro de políticas de contenção fiscal, levar em conta as necessidades do desenvolvimento. Não há exemplo na história do homem de contenção fiscal do modo que está sendo proposto, que tenha dado certo sem um vigoroso programa de investimentos públicos. E nós temos demandas da nossa população urbanizada, que hoje se concentra em 9 grandes regiões metropolitanas do Brasil, congregando mais de 40% da nossa população. Esta população urbanizada que sofre o maior peso da recessão ou da depressão em que nos encontramos, necessita de um programa de investimentos em serviços de utilidade pública, habitação, saneamento e mobilidade pública, que gerará, a curto prazo, centenas de milhares de empregos. É necessário que o Senado Federal atente para a questão do desemprego, para a questão do desmonte do Estado e para a incapacitação do Estado em desenvolver a nossa economia. A persistir este caminho de desmonte do Estado, de desmonte da nossa empresa âncora do desenvolvimento industrial, do desmonte da nossa capacidade de empreender na engenharia, este país se transformará, mais uma vez, em mero exportador de proteínas animais e vegetais e de minérios,
nos remetendo à década de 30 do século passado. É necessário barrar este retrocesso e o apelo que o Clube de Engenharia faz é que os senhores senadores e senhoras senadoras rejeitem a PEC 55 da forma como está proposta. Muito obrigado.